Que bom estarmos reunidos mais uma vez no nome do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Na vida, nós encontramos várias pessoas que têm muitas lições para nos ensinar. Há pessoas assim que estão sempre a nos ensinar coisas maravilhosas. E na Bíblia também nós temos um número extraordinário de pessoas cujas vidas estão cheias de lições. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições que o grande rei Davi, no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, deixou para nós. Então vamos ver as lições que esse grande homem de Deus deixou para nós. Aos irmãos que estão trabalhando lá no projetor, no som, a nossa gratidão. Esta semana nós gravamos mais um estudo bíblico para o site da igreja, foi o livro de Abacuque. Os irmãos poderão visitá-lo, visitar o site da igreja. Nós estamos caminhando para encerrar o Antigo Testamento. Nós já temos todo o Antigo Testamento em estudos escritos, toda a Bíblia, na verdade, no site da igreja. E agora nós estamos tendo os estudos falados. Já estamos chegando ao final do Antigo Testamento. Lições do rei Davi para as nossas vidas. Segundo Samuel 9, de 1 a 13. Vou começar pedindo então a Lucas para ler para nós, Lucas, esse slide aí. Muito bem. Essa palavra que eu sublinhei, benevolência, como é que está na Bíblia dos irmãos aí? Misericórdia. Amor. Leandro, eu acho que a palavra amor é uma palavra perfeita. Essa palavra, amor, é a palavra em hebraico, Hesed. É o Het, Samek e o Dalet. Essa palavra é o equivalente à palavra agape no grego. Mas é equivalente também à palavra charis no grego, que é a graça. Essa palavra ocorre várias vezes nesse texto, a palavra Hesed. Várias vezes nesse texto bíblico. Vamos ver se a Bíblia dos irmãos vai conservar a tradução. Porque se começou com benevolência, tinha que ser benevolência todas as vezes que essa palavra aparece. Se é amor, tem que aparecer amor todas as vezes que essa palavra aparece. Se é misericórdia, tem que aparecer todas as vezes que essa palavra aparece nesse texto. Gabi, você lê para nós o outro versículo, Gabi, por favor? Muito bem. Veja bem, esse texto bíblico é tudo sobre Hesed. É tudo sobre amor. É tudo sobre benevolência. É tudo sobre misericórdia. Tudo sobre isso. Muito bem. Versículo seguinte agora, eu vou pedir Letícia para ler para nós. Letícia, por favor. Olha só. Mais uma vez, benevolência. Como é que está na Bíblia dos irmãos aí? Bondade? Então, a primeira ocorrência foi bem. Agora, bondade. Esse que é o erro dos tradutores. Porque tinha que ter o quê? Uma sequência, coerência. É isso que eu fiz há vários anos atrás para a imprensa bíblica brasileira, que é da Convenção Batista Brasileira, escrevia sugerindo mudanças, correções. Eles me pediam, inclusive, para fazer isso. E publiquei alguns artigos na Revista Teológica de Semana sobre esse tema.
Mudou também aí? Mudou aí? Beneficência. No primeiro era o quê? Amor. Agora é isso. A coerência é importante. Misericórdia. Ó, que bom. Então, há uma coerência nessa tradução. Né? Muito bem. E aí os irmãos vão aprendendo essas coisas também. Porque nesse encontro com Deus, nesse encontro, é o encontro com a palavra. Não é verdade? Ah, tem esse detalhe da tradução. Né? Tem esse detalhe da tradução. Clara, vai ler para nós? Lê para nós lá em cima? Teófilo lá em cima, por favor, Teófilo. E Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. Muito bem, muito bem. Agora então, Gabriel, você lê para nós esse último aí, Gabriel, fazendo favor? Ok. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Muito bem. Mais uma vez, benevolência. E aí, como é que está na Bíblia dos irmãos? Misericórdia? Beneficência. Bondade. Mudou também? Mudou. Amor? Bondade. Muito bem. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Pode passar? Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém. Meus irmãos, o que esse texto pode nos ensinar? Quais são as lições de Davi neste texto? O que a palavra de Deus pode acrescentar a nós nesta manhã, para que a gente tenha uma vida melhor em casa, na igreja, para que a gente tenha uma vida melhor por onde passarmos? Primeira coisa, Davi quer mostrar graça. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, para que lhe mostre misericórdia, para que eu mostre amor, por amor de Jonas. Há ainda alguém, qualquer um. Como é que está na Bíblia dos irmãos? Há ainda alguém? Como é que está? Tem alguma coisa diferente? Resta ainda alguém? Qualquer um. Ficou alguém? Significa qualquer um. Essa é a ideia. Qualquer pessoa.
independente do sexo, da idade, da saúde. Há alguém, qualquer um, para que eu mostre o quê? Exato, recebe amor. Assim como Davi quer mostrar amor para qualquer pessoa, Deus quer mostrar amor também para qualquer pessoa. Qualquer pessoa significa qualquer um, todos. Assim como Davi quis mostrar graça, favor, Deus quer mostrar graça para conosco. Nós somos os aleijados, os incapacitados, os coxos, que Deus quer mostrar graça. Deus mostrou graça quando Jesus veio ao mundo a todos os doentes e inválidos deste mundo. Na verdade, ele veio para os doentes. Graça recede, se mostra para com os fracos, para com os doentes, para com os pecadores. Os sãos, os fortes, os santos, os perfeitos, eles não precisam de graça. Não precisam. Segunda lição. Davi manda procurar. Davi está à procura. Davi quer encontrar. E quando encontra, Davi vai buscar, dá ordem que busque. Para que se revele o quê? Amor. Vai buscar o aleijado. Por isso é que de vez em quando a gente precisa de ler a Bíblia e depois que ouve a palavra do Senhor, sob a luz do Senhor, não a luz da ampla, mas a luz do Senhor, a gente precisa de lê-la de novo. Ah, é isto que está aqui. É isto. Eu pensei que fosse uma história tola. É a história da graça. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém, qualquer um, da casa de Saul, para que use com ele de graça de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Creio que Ziba estivesse sugerindo, talvez, os amigos de Davi, não é um bom investimento aí. O homem faz questão de dizer que há alguém sim, mas ele é um zero à esquerda. Ele é inválido. Ele é coxo dos dois pés. O rei devia ter ao seu lado os guerreiros, gente forte, gente sabida, gente inteligente, gente bonita. E não um traço. Mas esse capítulo, é o capítulo da graça. A Bíblia toda é a história da graça de Deus.
Há uma teologia na Alemanha chamada Heilsgeschichte, que é a história da salvação, que defende a ideia de que toda a Bíblia é a grande história de quê? Da salvação. É a Heilsgeschichte. É a história da graça. E precisamos de ler a palavra com essa luz, na verdade. Com essa compreensão. E precisamos viver isso. Escrever também que a nossa história não é a história da punição, não é a história do castigo, a história da igreja também é a história da redenção, da salvação. Que história estamos escrevendo? Que comunidade somos nós? O que fazemos com as nossas palavras, com as nossas ações? Certamente Ziba e os conselheiros de Davi, não é bom a coisa aí não. Mas não foi assim que Davi pensou. Nem o seu filho Jesus. Quando ele veio ao mundo, escolheu 12. Eram homens bonitos, inteligentes? Eram esses ou não? Não, eram os pescadores. Simples. Será que você consegue ver a sua história aqui? Será que você tem olhos para ver a sua história aqui? O rei não perguntou se o inválido tinha chances de melhorar. Me diga uma coisa, Ziba. É definitivo esse aleijão dele? Vai recuperar-se? Como é que é? Ele consegue se mover? Precisa de ajuda? Como é que é? Me dê uns detalhes aí sobre a vida dele. Para ver se compensa buscá-lo, correr atrás dele, trazê-lo para perto de mim. Como é que nós fazemos? Como é que é? Precisamos fazer com as pessoas o que Davi fez com Mefibosete, porque foi isso que Jesus fez conosco. Isto que Jesus fez com as prostitutas, com os ladrões, com os beberrões, com os pecadores, com Zaqueu. Mefibosete era tão miserável, tão pobre, que ele vivia num lugar chamado Lodebar. Esse B aí, logo no início, Belodebar. Esse B é em. Eu tenho para mim que se eu ficar aqui mais alguns anos, os irmãos vão acabar aprendendo hebraico, não é verdade? Esse B é em. É uma preposição que indica em. Belô é não. Debar é pastagem. Ele mora num lugar difícil de traduzir, né? É um lugar que é não. Não há lugar para ele. É um lugar nenhum. Ele mora em lugar nenhum. No ermo. Ele é zero e mora zero. Como é que é a música do Vinícius? Qual é o endereço da rua dele? Ele mora na Rua dos Bobos, né? Número 0. Vinícius tem uma poesia, que é isso, que está musicada, inclusive.
Não tinha nada. Não tinha nada. Este era o lugar de Mefibosete. Às vezes nós não gostamos de falar isso. Literalmente, em não pastagem, lugar nenhum. Olha, ele mora em lugar nenhum, ele vive num lugar que é nenhum. Ele é um inválido e vive no lugar, na rua dos inválidos. É lá que ele vive. Davi eleva o inválido, dando-lhe um lugar de honra. Diz-nos o texto bíblico que, e vindo Mefibosete, vocês já imaginaram os homens de Davi batendo lá na porta dele, ou sei lá, chamando, Mefibosete! E ele vendo aquele alvoroço, os cavalos do rei, o que ele pensou? Estou perdido. Estou perdido. É o meu fim. É o meu fim. A polícia está aí. Os soldados do rei estão aí. Meu fim chegou. Ele nem correr podia. Você é assim? Você tem palavra de graça? Como é que é você? Como é que você vive? Como é que você fala? Como é que você trabalha na igreja, em casa, na rua, no trabalho? Como é que é? Você é luz? Você reflete essa graça? Você continua escrevendo a Heilsgeschichte? A história da graça, a história da redenção, a história da salvação. Davi eleva o inválido, dando-lhe um lugar de honra. Davi diz, e vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete, e disse-lhe Davi, Mefibosete, e disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, não precisa ter medo. Essa é a nova face de Deus que Jesus revelou. É um Deus que nós não precisamos o quê? Temer. Podemos amar. E Ele não quer. Jesus diz, eu não vou chamar vocês de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. E disse-lhe Davi, não temas. De certo usarei contigo de recede, versículo 7. De amor, de graça, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras, e de contínuo comerás pão à minha presença. Então é isto. Da mesma maneira Deus faz conosco, nos tira de um lugar de trevas, de egoísmo, de injustiça, e nos transporta para o seu reino de luz. Aquele pai que é injusto com os filhos, aquela mãe que é injusta com os filhos, aquele cônjuge que é injusto ou injusta com o outro, agora debaixo da luz da graça, da história da salvação, ao lê-la, não pode sair indiferente. Eu tenho que mudar a minha história, eu tenho que continuar escrevendo a história para a qual o Senhor me chamou. O que o Senhor fez comigo, eu preciso fazer com os outros. Na minha casa, no trabalho, em todo lugar. Deus faz isto. Deus faz isto. Deus quer que estejamos com o coração abertos para receber os inválidos em sua família. Porque agora, o que nós temos para sublinhar é que o outro passo de Davi, que ele não apenas promove honra
dá honra para Mefibosete, mas ele adota Mefibosete como membro de sua família. Deus faz isso conosco. Olha o que o versículo 11 diz. Mefibosete, finalzinho do versículo, Mefibosete comerá a minha mesa como o quê? Um dos filhos do rei. Então está lá Absalão, está lá Salomão, aquela gente bonita. Na cadeira de quem? Mefibosete. E Mefibosete vem se arrastando, ou vem com as muletas lá, fazendo barulho. Mefibosete tem lugar aqui. Junto com Salomão. Junto com Absalão. Ah, Mefibosete, você vai sentar à minha mesa, disse o rei Davi. E você vai ser tratado como meu filho. A Bíblia diz que a todos que creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Efésios 1:5 diz que Deus nos adotou como filhos adotivos pela graça do Senhor Jesus. Deus quer que estejamos com o coração abertos para receber os inválidos na família que é dele. Qual é a outra lição? A outra lição é que Davi não resolveu o problema da invalidez de seu filho adotivo. O capítulo 9 de 2 Samuel termina dizendo: e era coxo de ambos os pés, mesmo sentado à mesa do rei. Sabe de uma coisa? A invalidez permanente do filho adotivo de Davi apontava para a graça de Davi, seu amor. Todas as vezes que Salomão olhava para Mefibosete, todas as vezes que Absalão, Tamar, toda vez que eles olhassem para Mefibosete, coxo, eles tinham que lembrar de como o pai deles era gracioso. Como o meu pai é bom. Quando você vê alguém aqui sujo nessa igreja, alguém indigno de você nessa igreja, lembre-se disso. Lembre-se de quem? Da graça de Deus. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Que coisa extraordinária é o nosso Deus. Oh, Mefibosete. A nossa invalidez, meus irmãos, ela é permanente. Enquanto estivermos aqui nesta terra. Ou não? Ou nós vamos alcançar a perfeição aqui na terra? Tem alguém perfeito aqui? João, já velho, o apóstolo, escreveu: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos nós mesmos e não há verdade em nós. Oh, nossa invalidez é permanente, não somos perfeitos, nunca seremos, somos pecadores. Mas os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas não cancelam a adoção. Ou cancelam? Você não curou Mefibosete, você não melhorou os seus pés para fora da casa. Esse que Davi fez com ele? Não.
somos indignos, não somos merecedores, mas mesmo assim, Ele nos ama, nos dele, e comemos a sua mesa. Comemos a sua mesa. Vamos terminar. Mefibosete, o inválido, o coxo, poderia ter fugido, talvez com a ajuda de alguém. Recusado o convite do rei. Deus faz um convite para nós ainda hoje. Ele quer ter-nos como membros de sua família. Abra o seu coração para receber o perdão, para conhecer a graça de Deus e para revelá-la a outros que dela necessitam. Pessoas talvez inferiores a você, que você pensa assim. Menos capazes que você, menos inteligentes que você, menos guerreiras ou guerreiros que você. Trate-as com graça. Há uma palavra que resume toda a lição do capítulo 9 de 2 Samuel. Como seria bom se pudéssemos escrever nesse capítulo, que esse é o capítulo da graça. Graça. Esta é a sua história. A história de Mefibosete é a história de Washington. Será que temos olhos para enxergar o nosso nome aqui?